encontro. Excelente. Estamos só fazendo essa checagem inicial. O próximo trabalho, que é o efeitos da telereabilitação nos desfechos funcionais e motores em pessoas idosas, que é o Danilo, a Gabriela, a Rafaela e a Fernanda, do CEUB, estão por aí também? Boa tarde, estamos sim. Excelente. Então já temos os segundos participantes. O próximo, que é o treinamento de força, processo progressivo e força muscular em pessoas idosas com câncer de próstata, sobre terapia de privação androgênica, uma revisão sistemática, que é o André, o João Pedro, a Francine, da UCB, da Universidade Católica de Brasília, já estão por aí também? Acho que ainda não chegaram, né? Os fatores associados ao declínio cognitivo em pessoas idosas com glaucoma, que é a Marcela e a Francine, já estão por aí? Por enquanto também não. O próximo, então, que são os exercícios físicos na promoção de saúde da mulher com queixas de tontura, que é a Luciene, a Luciana e o Braulio, estão por aí, da Unicesumar. Sim, já estou aqui. Luciene já está por aqui, obrigado, seja bem-vinda, Luciene. As 12 semanas de intervenção multiprofissional são capazes de melhorar marcadores funcionais de pessoas idosas, que é a Marilene, a Débora, o Anderson, o Zenaib, o Endre e o Braulio também da Unicesumar. Estão por aí? Presente, professor. Excelente, Marilene já está por aí. E a última apresentação estimada para hoje, que é a doença de Alzheimer e o risco de fraturas de fêmur proximal em idosos. Revisão sistemática sobre mecanismos de quedas e impactos ortopédicos, que é o Maurício, a Suzana, o João Pedro, a Tainá, a Maria Vitória e a Valentina. Estão por aí? Excelente. Então, dos 7 trabalhos que estão previstos para acontecer, nós já temos 4 apresentadores que já estão por aqui. Faltam uns 3 grupos, né, para apresentação, e aí a gente aguarda, daqui a pouco já fazemos o início. Professora Suzana, quando puder dar o play por aqui, você nos comunica, por gentileza. Professor, pode começar. Podemos A gente já começar? está gravando. Uhum. Excelente. Então, boa tarde, todos estão aqui conosco. Quero agradecer a professora Renata, a professora Suzana, toda a comissão organizadora do segundo Fórum Internacional dos Saberes Vivências. Esse momento é um momento muito peculiar para que a gente possa discutir os trabalhos científicos que os diversos grupos estão se mobilizando sobre essa temática. O fato desse formato acontecer remotamente nos possibilita ter vários trabalhos. A gente já identificou aqui autores de vários locais do Brasil que estarão conosco aqui nesse período da tarde, e é um momento muito oportuno para que nós possamos discutir, fortalecer as parcerias e traçar, né, novas perspectivas para as pesquisas relacionadas à saúde do idoso aqui no nosso país, e fazer uma abordagem ampla, né, pensando em como cuidar melhor das pessoas idosas. Então, para a gente iniciar a apresentação, né, nós vamos seguir essa ordem que foi previamente estipulada. Gostaríamos que, se possível, todas as pessoas permanecessem na sala até o final das apresentações, e que a gente também oportunize esse momento para uma discussão. À medida que os grupos forem apresentando, a gente vai fazendo as discussões dos pontos levantados, ok? Então, cada um de vocês, cada apresentador, ou um ou dois que estão aqui já na nossa sala, tem até 10 minutos para a apresentação, e aí depois a gente passa para uns 5 minutinhos de uma discussão aí pertinente, né, relacionada àquele trabalho. Algum outro colega às vezes tem alguma experiência relacionada àquela mesma temática, e aí a gente já inicia também, ok? Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa tarde de apresentações. Eu vou passar a palavra, então, para os apresentadores
que vão falar sobre a associação entre excesso de peso e pior percepção da qualidade de vida em idosos com diabetes tipo 2. Então, fiquem à vontade, podem compartilhar a apresentação e a gente já inicia. Joia, só um segundinho. É o Samuel que será o apresentador, né, Samuel? Isso, sou eu. Excelente, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. A tela já está sendo compartilhada, dá para ver? Sim, já está sendo compartilhado. Excelente. Joia. Então, vou dar início então à apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os envolvidos aqui a todos os envolvidos na presente pesquisa, né? Aos grupos do ICPD, ao GEPSEM, à própria FCTS, que sem eles nada disso teria acontecido. Meu nome é Samuel Barbosa, Mesa Vila Bidelmo. Eu sou mestrando em Ciências e Tecnologia em Saúde, sob a orientação da professora doutora Marina Morato. E é uma grande honra estar aqui hoje junto à Rede Geronto para compartilhar e impulsionar novas possibilidades de debate e conhecimento com todos vocês. E dando início à apresentação do artigo, eu gostaria de começar com uma reflexão acerca do título, Associação entre o excesso de peso e qualidade de vida em idosos com diabetes tipo 2. E é um tema que, à primeira vista, a resposta parece meio óbvio, e é quase que de imediato podemos responder com uma certa propriedade que sim, o excesso de peso e a inadequação nutricional estão diretamente associados a uma pior percepção de qualidade de vida em pessoas idosas. O fato biológico, ele já é muito bem consolidado. Então, se a resposta parece tão clara, a pergunta que nos move como pesquisadores é o que nos fez conduzir este trabalho. E a gente chega então à seguinte pergunta: por que então gastar energia e recursos com mais um estudo que parece onde já vai saber onde vai dar? E é justamente aqui que reside a lacuna. E a segunda conexão crucial para a nossa área. Então, existe ainda uma lacuna no entendimento sobre como o estado nutricional, de fato, se relaciona com a percepção de qualidade de vida nessa população específica. O desafio não está no diagnóstico, mas está na vivência. E essa vivência é profundamente complexa. A percepção de qualidade de vida, ela não é 100% matemática, ela muda dramaticamente quando interligamos o idoso à sua religião, à sua zona geográfica, à sua zona cultural temporal, em que ele foi ou está inserido. O que seria o peso ideal, ou uma boa vida para um idoso, pode ser que não seja para o outro. Portanto, o objetivo do presente artigo, do presente estudo, não é redescobrir a associação, mas sim trazer a lupa para o contexto desse idoso. E nesse trabalho, o foco é desvendar as nuances dessas associações sutis, que, embora muitas vezes negligenciados, elas são determinantes para a qualidade do acompanhamento que essa pessoa está recebendo, Você não... né? agora sim. Então, A gente estava... não tinha passado. o estudo tratou-se, então, de um estudo transversal, descritivo, com uma abordagem quantitativa realizada numa unidade básica aqui do Distrito Federal, compondo uma amostra de 57 pessoas idosas. Aí fica aqui os critérios de participação, de inclusão, na verdade, de exclusão, né, onde os critérios de inclusão envolvia idade superior ou igual a 60 anos, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, no mínimo pelo menos 6 meses, no máximo 10 anos, cadastrados, né, na OBS, e capacidade de compreender e responder às questões. E de forma exclusiva, aqueles que possuem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, insulinodependentes, complicações crônicas do diabetes mellitus, ou limitações de mobilidade ou analfabetismo. A coleta de dados ela foi realizada em 2024, em um único momento, e a coleta inclui a aplicação de um instrumento estruturado para investigação de variáveis sociodemográficas, uma avaliação antropométrica consistindo na mensuração da circunferência da cintura e panturrilha, peso e estatura, e o índice de massa corpórea calculado e classificado, assim como estudos anteriores, né? A pressão arterial foi aferida também seguindo padronização das diretrizes brasileiras de hipertensão. E, adicionalmente,
é, uma análise laboratorial sanguínea foram coletadas, né, para análise concentrações de glicemia, hemoglobina e, por fim, a composição corporal para avaliar, né, e averiguar a percentual de gordura e massa muscular através da of Life Missouri, que é o DECOL Brasil 8, validado para o público brasileiro. É um questionário de 44 itens, divididos em 4 domínios, sendo eles satisfação, impacto, preocupações sociais e vocacionais e preocupações relacionadas ao diabetes, né? E dessas 57 pessoas avaliadas, dessa esfera amostral, a maioria era do sexo feminino, numa faixa etária predominantemente de 60 a 69 anos, baixa escolaridade, em sua grande maioria aposentados e portadores de hipertensão arterial. A grande maioria também apresentou-se ou encontrou-se em estados de sobrepeso, 68% do total amostral. Dentro da análise, sendo que dentro da análise do DECOL, as piores médias das pessoas idosas foram as com sobrepeso, identificadas no domínio satisfação, seguidas de preocupações relacionadas à diabetes. Então, a pior percepção de qualidade, ela acaba se refletindo nos valores elevados da glicemia em jejum, da hemoglobina e da pressão arterial que foram observadas, onde podemos analisar, então, ela reflete, né, um mau controle, uma insatisfação a longo prazo, levando a uma pior qualidade de vida. E, surpreendentemente, a gente teve um achado um tanto quanto interessante, né, um baixo valor no domínio preocupações sociais vocacionais, sugerindo que para a amostra a estudada, o diabetes ele não é visto como uma grande barreira para a vida social, nem tão quanto para a vida profissional, né? Esses fatores, como escolaridade e o fato deles serem aposentados, podem serem fatores que influenciam dentro dessas percepções, né? É claro que não podemos extrapolar essa informação para ampla população, já que em outros momentos a vida social e profissional podem ser afetados com restrições alimentares, gerenciamento de rotina, comorbidades que vão fazer parte da vida da pessoa cometida, trazendo sensações de exclusão, já que ela constantemente está se monitorando o que come, o que bebe, uma necessidade de rotina com remédios, consultas, levando ao cansaço de sintomas físicos instaurado por toda essa situação. E é aqui que nosso achado fica interessante, né? De fato, a literatura, ela demonstra que a baixa escolaridade acaba afetando diretamente o nível de conhecimento e a capacidade de compreensão necessária para a gestão de condição de saúde, especialmente em indivíduos mais velhos. Então, devemos levar em consideração que apenas o conhecimento não é suficiente para promover mudanças comportamentais. A literatura tem demonstrado que para alcançar a adesão e sucesso da mudança de hábitos da vida da população de pessoas idosas, é necessária a implementação de programas individualizados com acompanhamento e manutenção a longo prazo. Isso se deve ao fato de que as intervenções educativas gerais sobre o diabetes parecem ter menor aderência a longo prazo em comparação com essas personalizadas, né? Mas, apesar do presente estudo não ter feito essa análise robusta, é importante trazer à luz da discussão sobre tal fato, né? Não é porque eu conheço que eu faço, nem sempre isso está atrelado, né? Então, futuras pesquisas, elas podem sim dar a devida atenção sobre a escolaridade, né? O nível de conhecimento em sua prática. E, de maneira conclusiva, a, nós acabamos concluindo que o excesso de peso e o descontrole metabólico são fatores determinantes que comprometem significativamente a qualidade de vida dessas pessoas idosas acometidas com diabetes mellitus tipo 2, manifestando-se principalmente através das insatisfações e preocupações relacionadas à doença. É um achado crucial, pois evidencia a gestão da doença deve ir além do controle clínico, incorporando a dimensão psicossocial e familiar. E a implicação desse resultado na ideia de dar o reforço da necessidade das intervenções multiprofissionais e longitudinais na atenção primária à saúde, né? Essas ações, elas devem garantir o suporte contínuo. E, repito, o sucesso vem da continuidade ao tratamento. Muito obrigado a todos e aberto agora perguntas.
Excelente, Samuel. Parabéns para você, parabéns a todo o grupo pela excelência do trabalho, pela relevância do tema, por estar oportunizando, né, essa discussão relacionada, bem como você inicialmente conceituou, né, algo que são características que podem acontecer relacionadas a esse excesso de peso e a pior percepção da qualidade de vida, mas entender como que essas variáveis influenciam e tudo mais. Gostaria de aproveitar a sua presença aqui para a gente trazer algumas características, né? Um dos indicadores em que a gente faz principalmente a análise dos desfechos clínicos ligados ao cuidado em diabetes é o teste de hemoglobina glicada. Você colocou, né, que foi coletado, sim, a questão do teste de hemoglobina glicada, e te questiono, foi percebida alguma relação entre descontrole glicêmico e pior percepção da qualidade de vida, associada ao excesso de peso? Teve alguma relação nesse aspecto clínico relacionado especificamente? Apesar da gente não ter relacionado de maneira específica, né, feito essa relação estatística, foi observado que há sim um descontrole da hemoglobina glicada, tanto da glicemia por parte de todos, né? Tinham glicemias, tinha glicadas assim absurdamente altas. Então tinha um descontrole e, querendo ou não, aí, como eu falei, a gente acabou não se aprofundando, mas existia sim uma falta de conhecimento para com o cuidado da diabetes. A ideia da Sim, gente pegar, por mais que o grupo pré fosse de fato diabético, a ideia da gente fazer essa análise sanguínea, tanto da glicemia quanto da glicada, é exatamente esse ponto, para a gente observar se houve um descontrole. E dentro do DECOL, a preocupação com diabetes, houve sim uma relação íntima com o excesso de peso. Então, o excesso de peso está relacionado é, a- de maneira muito, muito ligada à percepção de qualidade de vida dessas pessoas acometidas pelo diabetes mellitus tipo 2. sim, bem interessante. Já que a gente tem, ela é multifatorial quando a gente pensa, né, nessa questão do que pode estar relacionado, que os estudos têm mostrado, e me fala um pouco mais sobre essa amostra. Quem que eram essas pessoas idosas? Onde que a maior parte delas vivia? Onde que a coleta de dados foi realizada? Caracteriza um pouco para a gente onde esse estudo foi realizado. É interessante fazer essa abordagem também, porque em um momento eu comento que, de maneira geográfica e cronológica, isso pode afetar demais a percepção dos resultados para extrapolação. Então, primeiro, é um grupo muito específico, foi feito essa amostra, a gente conseguiu essa amostra na cidade aqui de Ceilândia, na UBS de Ceilândia, então era uma amostra, querendo ou não, como visto, baixa escolaridade, e efetivamente também, apesar de não ter demonstrado, mas houve sim uma relação com a questão econômica. Então, quando a gente vai nesse tipo de população, que a Ceilândia já é uma cidade mais periférica, a gente consegue perceber a, a falta de educação tecnológica, a falta de ajuda, de estrutura econômica, escolar dessas pessoas, e por ser tão específico dentro dessa esfera a qual eu estou relatando, é como eu falei, é difícil extrapolar para uma coisa mais geral. Entretanto, é importante fazer uma análise específica desse tipo de população, porque uma das grandes ideias é tentar atingir exatamente as populações de baixa estrutura econômica e escolar, levando eles a uma melhor qualidade de vida e percepção de qualidade de vida. Sim, é um diagnóstico situacional de uma unidade específica, com características específicas, né, aqui do Distrito Federal, e a generalização, ela fica mais comprometida, como por essas razões que você listou, mas traz esse cenário e uma pesquisa aplicada ao serviço de saúde. Baseado nisso que você identificou nos seus estudos, como que a equipe, né, da atenção primária à saúde pode se organizar para que a gente pense em um cuidado longitudinal? São pessoas idosas,
estão pessoas com diabetes que demanda esse cuidado por um longo período. Grande parte delas, possivelmente, utilizam um elenco de medicamentos que envolve as insulinas, que demanda também um acompanhamento diferenciado, né? Mais de uma comorbidade, como, por exemplo, o sobrepeso e obesidade associado ao diabetes e os aspectos inerentes do envelhecimento. Então, é algo que esse cenário que você apresenta pode gerar, né, reflexões, possibilitar discussão, principalmente no delineamento, no planejamento de ações estratégicas para a gente cuidar melhor desse grupo, né? E para finalizar, Samuel, eu gostaria que você deixasse um recado de modo geral, aqui nós temos entre vários pesquisadores, que a gente pudesse pensar em perspectivas futuras nessa área, quais são as suas sugestões, as suas recomendações? Olha, eu vou trazer eu vou fazer uma junção aqui da minha vivência lá fora, né? Eu sou educador físico, minha formação primária é professor de educação física, eu trabalho ainda no meio fitness há muito tempo, e juntamente com essas pesquisas eu posso trazer o seguinte, ah, levando em conta que a população está cada dia mais velha, então há um surto, né, de envelhecimento populacional muito rápido. A nova geração de pessoas idosas que estão vindo são pessoas que têm uma graduação de conhecimento tecnológico mais aprimorado. Então, a ideia para a gente tentar manter um tratamento longitudinal é tentar utilizar de aplicativos para esses celulares. Então, dentro de outras linhas de pesquisas que o GEPSEM vem trazendo, uma delas é exatamente essa. A gente também utiliza aplicativos para tentar manter uma longevidade e percepção de qualidade de vida dessas pessoas, aonde semanalmente você entra em contato com elas. Você tem que estar em contato direto, pedindo para que elas compareçam, para que elas venham, marcações, criar grupos no WhatsApp. Então, utilizar a tecnologia ao nosso favor, talvez ela esteja parecendo mais favorável. Por que que eu falo com muita dúvida? Porque ainda há uma necessidade muito forte a âmbito familiar. Então, não basta o profissional estar lá tentando, 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 e se você não conhece o seu paciente, para saber se a família dele vai estar de fato ajudando ele na dieta, se você tem transporte de volta, e se você tem condições de pagar, por exemplo, uma academia, ou vão ser as academias ao ar livre disponibilizadas pelo governo. Então, você tem que ter uma, 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 uma conexão maior com o seu paciente, com o seu aluno, com quem você está cuidando, né? E fazer anotações de fato é outra coisa também que é perceptível. Os profissionais de saúde acabam deixando passar algumas informações ditas não relevantes para ele naquele momento. Então é importante Uhum. fazer esse compilado para tentar manter de maneira longitudinal esse tratamento, porque nem sempre o paciente e a família vai estar 100% motivada a continuar com isso. Então, você, como profissional de saúde, não pode deixar de tentar. E a tecnologia está a nosso favor por conta desses fatores que eu acabei de mencionar. Excelente, Samuel. Acho que um recado, né, que a gente deixa para os pesquisadores desta área de estar aprimorando, estar oportunizando as tecnologias para que a gente possa melhor cuidar desse grupo, né, dessas pessoas. Parabenizo mais uma vez você e o grupo aí pela Obrigado. excelência do trabalho, desejo sucesso nas etapas futuras e dando continuidade, então, a gente passa aí para a próxima apresentação. Agora nós estamos aqui com os efeitos da telereabilitação nos desfechos funcionais e motores em pessoas idosas, que é de autoria do Danilo, da Gabriela, da Rafaela e da Fernanda, do CEUB. Boa tarde, vou Boa compartilhar a tarde, tela aqui. Danilo. Compartilhar aqui. Então, nosso trabalho foi os efeitos, né, da telereabilitação nos desfechos funcionais e motores em pessoas idosas, uma revisão. A gente fez ele, eu e minha colega Gabriela de Souza,
sob a supervisão das professoras Rafaela Carvalho e Fernanda Nelly. Nós fizemos isso pelo Centro Universitário de Brasília, né, o CEUB. E aí, para introduzirmos um pouquinho o nosso tema, a gente falou um pouquinho, né, do aumento da expectativa de vida, que ele é um fenômeno global, né? Então, dentro disso, a gente colocou uma pirâmidezinha do próprio IBGE, que ele faz um comparativo, que daqui a 2060, a tendência da população idosa é ela quadriplicar. Ou seja, com o aumento da população idosa, nós temos também um aumento de surgirem condições crônicas, né? E até doenças crônicas não transmissíveis. A gente pode falar um pouco da diabetes, da hipertensão, da sarcopenia, e a gente sabe que o agravo dessas doenças e condições, elas atrapalham muito a qualidade de vida dessa população, né? Isso aqui. E aí a fisioterapia, ela vem justamente nessa intervenção, para a gente poder desacelerar, caso a pessoa idosa já tenha a doença, ou melhorar a qualidade de vida dele, né? Aí isso pode ocorrer através de programas de exercício de fortalecimento muscular, alongamento, treinamento de equilíbrio e até outras técnicas, né? E aí, como o nosso colega citou, que a população idosa, a população de pessoas idosas que está vindo, eles estão tendo conseguindo mexer melhor, né, com a tecnologia. E aí entra a telesaúde, que nada mais é do que uma consulta online entre o terapeuta e o paciente, em que o terapeuta ele coleta informações e já pode fazer a intervenção. Então, a gente tem essa melhora, né, para caso o paciente tenha problemas geográficos, às vezes até imobilidade, enfim, a telesaúde entra nessa parte. E aí o objetivo do nosso estudo foi explorar as evidências, né, disponíveis na literatura acerca da efetividade da telereabilitação no desempenho funcional e motor. E aí, falando um pouquinho da metodologia, nós fizemos uma revisão integrativa da literatura, né, pelas bases de dados PubMed, Selo, Lilacs e BVS. Fizemos as buscas de julho a agosto de 2025. Utilizamos esses descritores aqui, que foi inglês, português e espanhol, e combinamos entre eles o END e OR, para tentar ter o maior número de estudos que a gente conseguisse. E aí, os critérios de inclusão foram artigos de publicação nacional e internacional, publicações nos últimos 5 anos e estudos envolvendo os participantes com idade superior ou igual ou superior a 60 anos. Já os de exclusão foram estudos que não abordassem diretamente a telereabilitação, pesquisas realizadas exclusivamente com pessoas não idosas, trabalhos de revisão, editoriais, resumos de congresso ou de dissertação/tese e estudos sem metodologia claramente descrita. E aí, partindo para os resultados, nós demonstramos aqui no fluxograma, né, como a gente fez. Inicialmente, tínhamos 287 artigos, onde 198 foram excluídos por duplicidade, indisponibilidade, sobrando 89, né? E aí, desses 89, nós eliminamos 71, por serem revisões editoriais, resumos, ou não apresentarem relação com a temática. E aí, sobraram 18, e após a leitura na íntegra, né, sobraram apenas 10 ensaios. E aí, desses 10 foram 9 ensaios clínicos e um estudo metodológico com delineamento cruzado randomizado. E aí, com esses 10 estudos que nós conseguimos, nós realizamos a escala Pedro, que ela é uma escala feita para avaliar, né, a qualidade metodológica dos estudos. E aí a gente pode ver uma diferença, né, de qualidade nos artigos, sendo apenas 3 com uma qualidade superior, né? Então, isso mostra para a gente um pouquinho como a gente precisa melhorar, né, esse enviesamento metodológico, porque às vezes pode ter questão de adesão ao protocolo, o paciente às vezes não gostou, questão de viés mesmo, enfim. E aí, partindo para os resultados, né, e discussão, a gente teve uma amostra que foram idosos pós-fratura de quadril, pré-frágeis e saudáveis, com osteoartrite de joelho ou quadril, sarcopênicos e hipertrofia torácica. Então, a gente pode ver que uma das limitações que a gente observou foi que
os grupos eram muito diferentes entre eles, né? Então, a gente tem, por exemplo, idosos pós-fratura, em que o protocolo já vai mudar. Então, isso mostra para a gente que não deu para ter uma padronização no protocolo mesmo. E aí, dentro dos protocolos, né, dentro dos estudos, nós tivemos as tecnologias empregadas, que foram videochamadas via WhatsApp ou Skype, aplicativos gamificados, plataformas específicas de telesaúde. E aí nós vemos que essa variedade, ela mostra que a telesaúde, ela pode ser personalizada de acordo com o contexto do paciente, né? Então, às vezes, o paciente ele tem uma maior habilidade, ou até mesmo o cuidador, tem uma maior habilidade com o WhatsApp ou com alguma das outras plataformas, a gente pode ter essa variabilidade. E aí, dentro dessas plataformas, nós tivemos os estudos síncronos e os assíncronos. Os síncronos foram sessões online, onde o terapeuta estava ao vivo com o paciente, e os assíncronos foram videoaulas gravadas, em que o paciente entrava uma certa hora do dia e realizava os exercícios. Ambos, aí 7 foram síncronos e 3 foram assíncronos. Os resultados de ambos foram muito bons, né? A gente teve uma melhora da capacidade funcional, né? Da força, da redução da dor, em ambos os casos. E aí, partindo para o tempo de intervenção, os estudos variaram entre 6 a 12 semanas, com uma frequência de 2 a 5 sessões semanais. E aí, nós vemos que o exercício físico online, ao vivo, ele teve uma maior adesão dos idosos e até uma melhor satisfação, né? Então, isso mostra para a gente que a gente não deve se preocupar apenas com o tempo de intervenção, né? Às vezes, se preocupar até um pouco mais em como a gente vai realizar essas intervenções. E aí também a gente vê que estudos, ensaios com menor duração, eles também tiveram ganhos relevantes e em comparação aos períodos mais longos, né? Aí, partindo um pouquinho para os resultados, né, de desempenho funcional e força muscular, nós tivemos melhora da mobilidade, força após fratura de quadril, aumento da função física em idosos pré-frágeis e ganhos relevantes de funcionalidade nas pessoas idosas. E aí, todos esses resultados, eles nos ajudam a ver que a telereabilitação, ela pode, sim, melhorar, né, a força muscular dessa população e também até prevenir, né, no risco de queda pelo fortalecimento muscular, ganho de equilíbrio e etc. E aí, partindo um pouquinho para a conclusão, a gente pode concluir que a telereabilitação ela é uma ferramenta promissora, né? A gente vê que, por mais que a tecnologia ela seja algo difícil para essa população, a gente está conseguindo ter essa melhora, né, de adesão. E aí, os benefícios a gente conseguiu alcançar a melhora do desempenho físico, a melhora da força, redução de dor, melhora da postura e função respiratória, mostrando também que dá para a gente trabalhar tanto a postura quanto a parte respiratória, né, nessa população. E aí também, para finalizar, a gente precisa fortalecer, né, essa base de evidências existentes, né, recomendando, assim, que estudos futuros avaliem protocolos padronizados, né, e não tenham essa variabilidade entre os grupos, né, e talvez investigar os efeitos também a longos mais prazos, a prazos mais longos, né. Aqui as nossas referências, é isso. Excelente, Danilo. Parabéns para você, parabéns por todo o grupo, né, que conduziu essa Obrigado. pesquisa. A importância da gente pensar como que nós podemos estar apropriando dos modelos de cuidado, como, por exemplo, a telereabilitação, para a gente cuidar melhor das pessoas idosas. Baseado, né, nisso que vocês trouxeram, nos resultados que vocês encontraram, conhecendo o sistema de saúde brasileiro, como que você pensa, qual que é a sua proposta para que a gente possa implementar isso, e quais que seriam facilitadores e dificultadores para esse processo? Eu imagino que os principais dificultadores seriam a questão de
às vezes a população mais frágil, né, não tem acesso a um dispositivo, né, um celular, então talvez procurar fazer alguns programas que distribuam na população que tem um menor deslocamento, talvez não necessariamente celulares, mas um aplicativo que ele seja específico para telesaúde, né? Então, eu acho que essa implementação desses programas seria de extrema importância. E também, talvez, até uma melhora na estruturação das teleconsultas, né? Talvez serem mais dinâmicas, né? Sim, a gente tem que pensar, assim como o cuidado presencial exige algumas estratégias para que a gente direcione essa atenção à saúde da pessoa idosa, os outros formatos de cuidados, outros modelos, e aí envolve a telesaúde, também exige técnicas, né, competências, habilidades, e toda equipe de saúde, né, deve passar por esse processo e entender as limitações, principalmente ligadas à conexão, à tecnologia em si, ao instrumento que o participante utiliza, se é, por exemplo, o celular, se é o computador, né, os diferentes instrumentos que poderiam ser implementados aí nesse formato. Uma outra questão que eu queria trazer para você é um aspecto ligado à regulamentação. Algumas áreas profissionais aqui no Brasil, ele traz algumas particularidades ligadas à reabilitação, né? Hoje, a maior parte das áreas profissionais, dos conselhos profissionais, já tem algo regulamentado especificamente, né, sobre como que pode ser direcionado o cuidado. Desde 2018, isso não é algo, muitas pessoas acham que é só depois da pandemia, mas um exemplo clássico é a área da psicologia, que regulamentou, né, o formato de telesaúde desde 2018 para o acompanhamento, para as teleconsultas, e diversas outras áreas profissionais. Qual que é a sua área profissional? Que você atua? Como é que é? Conta um pouquinho, professor, aqui. Nós somos da fisioterapia, né, que inclusive também em 2018 teve a regulamentação das teleconsultas. E o que mais você perguntou? E aí, primeiro, a sua formação, a fisioterapia, para a gente Isso. compartilhar aqui com os colegas como que a fisioterapia propõe, né, que seja realizado esse formato de atendimento às pessoas como um todo, né, mas aqui a gente está discutindo um pouco mais das pessoas idosas, o que está regulamentado, como que caminha essa lógica desse formato de cuidado? Nós temos que talvez o paciente tenha um espaço, né, reservado na sua casa, talvez no próprio quintal ou garagem, uma conexão média barra boa com a internet, e às vezes a gente, na maioria dos casos, recomenda esse exercício com o próprio peso do corpo, né? Para a gente evitar ao máximo que seja necessário recursos extras do paciente mesmo, né? Com questão às regulamentações, foi regulamentado em 2018, né, as teleconsultas, e não tiveram tantos impeditivos assim, né? Acho que é mais isso mesmo. Sim, e na sua vivência profissional, você já teve a oportunidade de trabalhar com a telereabilitação? Como é que foi? Não, no momento ainda não cheguei a atender nenhum paciente remotamente, mas eu imagino que seja muito bom, né? Principalmente na questão do isolamento geográfico, e às vezes até o paciente que ele tem cuidador em casa, mas ele tem um difícil acesso de mobilidade, né? Então, para essas populações, tanto no geral, seria algo muito bom. E a gente vê também, né, o crescimento da tecnologia. Então, assim, hoje em dia, cara, você praticamente o máximo de coisa que você conseguir fazer online, o público vai estar querendo fazer, né? Excelente. Danilo, parabéns para você, para todo o grupo que tem trabalhado aí Obrigado. nesse formato, né, de cuidado. Desejar muito sucesso aí nas etapas futuras. E agora a gente dá Obrigado. continuidade às nossas apresentações. Vamos trazer, então, o treinamento de força progressivo e força muscular em pessoas idosas com câncer de próstata,
sobre terapia de privação androgênica, que é uma revisão sistemática, aí que é do André, do João Pedro, da Francine. Já estão por aí, pessoal? Quem fará a apresentação? Esse é que o grupo ainda não tinha chegado, né? Mas então a gente dá continuidade à apresentação. Os fatores associados ao declínio cognitivo de pessoas idosas com glaucoma já estão por aí? Esse também era o que não tinha chego, né? E exercícios físicos na promoção da saúde da mulher com queixa de tontura, que é a Luciene, a Luciana e o Braulio da Unicesumar. Já estão por aí? Sim, eu estou aqui. Podemos começar, Luciene, passo a palavra para você, seja muito bem-vinda ao nosso Fórum Internacional, é uma honra a gente ter colegas de tantos locais do Brasil, né, inclusive vocês aí da Unicesumar, e passo a palavra para a apresentação. Ah, tá, obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui só um minutinho. Uhum. Eu não estou conseguindo puxar a tela, ou compartilhar a tela. Tá, deixa eu fazer as orientações. Você deixa aberta a sua apresentação no computador, aí depois, aqui embaixo, tem um local que chama compartilhar tela. Aí você vai clicar nele e vai aparecer tela inteira. E aí você já vai conseguir fazer a projeção para gente. É uma setinha para cima. Não, eu entrei, mas não está aparecendo a minha apresentação aqui, que eu fiz em PowerPoint, eu não sei se é por isso. Ela, normalmente, quando ela duplica a tela, independente do formato, pode ser Word, pode ser Excel e tudo, a gente consegue. Você quer que a gente passe para a próxima apresentação, Luci? Ah, agora acho que foi. Agora foi. Ah, mas não abriu ainda o Excel, né? O PowerPoint, pronto, isso. Agora sim. Agora foi? Foi. Aí você só coloca no modo apresentação e pode iniciar. Isso. Excelente, muito bem. Podemos ir, É Luciene, isso. obrigado. Vamos lá. Eu que agradeço. Tá? Meu nome é Luciene, então eu sou mestranda em promoção da saúde aqui na Unicesumar, aqui em Maringá, no Paraná, né? E a gente fez essa revisão sistemática como um pré-requisito aí para o trabalho de mestrado, né, para dissertação, e eu vou falar um pouquinho sobre essa revisão, então. O título, então, é Exercícios Físicos na Promoção da Saúde da Mulher com Queixas de Tontura, né? Então, dentro da pesquisa que a gente fez no levantamento, né, a gente viu que a tontura é uma queixa bastante comum na população, né, de 20% a 30% da população tem alguma queixa relacionada à tontura, né, os sintomas de tontura, e quando a gente pensa em mulheres, essas queixas, elas aumentam muito, né, então a gente vai ver que a mulher tem durante toda a vida, né, uma variação hormonal, né, durante todo o processo aí da sua vida, mas também
a gente viu que alguns fatores como o estilo de vida, a alimentação, a questão da atividade física, a falta da atividade física acaba levando essas mulheres a ter uns sintomas maiores relacionados à tontura, né? E também, junto com isso, as doenças crônicas, né, que também vão com o envelhecimento da mulher, elas também vão aparecendo, né, tem um risco maior de aparecer devido à falta mesmo desse equilíbrio, né, entre a alimentação, a atividade física. E a gente sabe que a atividade física, os colegas aí já relataram bem, né, que tem enormes benefícios, né, que pode minimizar e prevenir doenças e sintomas como tontura. Podem ser amenizados também com a prática de exercícios físicos. Porém, nesse levantamento, a gente encontrou poucos estudos que foquem esse assunto exatamente, o efeito da atividade física nessa redução da tontura na mulher. E quando a gente pensa principalmente na população feminina, os estudos são menores ainda, a quantidade bem menor. Então, o objetivo foi investigar o efeito de programas de exercícios físicos sobre a sensação de tontura em mulheres e sua relação com a qualidade de vida. Né, a gente fez uma busca, então, no ano passado, né, em novembro, dezembro de 2024, nas bases de dados PubMed, Cielo e Lilas, com os descritores Exercise, Woman e Dizziness, Vertigo e Quality of Life, usando também os operadores booleanos. Dentro dos critérios, então, a gente colocou que queríamos estudos originais, né, dos últimos 5 anos, então ficou de 2019 a 2024, poderia estar em português, em inglês, e focamos procurar por mulheres adultas ou idosas, né, que tivesse algum tipo de intervenção com algum tipo de exercício físico. Dentro do processo, a gente encontrou vários estudos que às vezes traziam algumas informações, mas que não eram o foco que a gente queria do exercício físico sobre essa sensação da tontura na mulher. Então, dos 296 que a gente encontrou de primeira, né, depois da triagem, da leitura, do resumo, do texto em si, 4 deles ficaram elegíveis, né, então, daí, a partir disso, foi feita uma análise qualitativa ali, narrativa dentro dos estudos, né. A gente encontrou, então, estudos, desses 4 estudos, um no Brasil, 2 na Turquia e um na China, né, teve uma predominância feminina. Por fim, como eu não encontrei estudos só do sexo feminino, acabou que alguns estudos tinham também sexo masculino junto, mas a predominância sempre feminina em todos os estudos. Apenas o que foi realizado na China, que era só com mulheres mesmo. A média de idade variou entre 40 anos, mas tinha de 18 a 85 anos. E as intervenções que a gente usou foi uma intervenção com dança, exercícios proprioceptivos e reabilitação vestibular. Alguns estudos, deixa eu fazer uma relevância aqui. Então, 2 desses estudos fizeram uma intervenção mesmo, utilizaram uma intervenção, um através de dança e o outro através dos exercícios proprioceptivos. Mas 2 dos estudos não tinham uma intervenção propriamente com exercícios físicos, mas sim como uma atividade autorrelatada. Então, o paciente fazia algum tipo de exercício físico, então eles contaram como sendo uma atividade realizada, mas autorrelatada. Bom, dentro do que a gente encontrou, então, os 4 artigos, né, o que teve, acho que, maior relevância aqui para mim, na hora da leitura e de ver toda a discussão que foi feita, foi realmente o que foi feito na China, que eles usaram a dança como uma forma de uma intervenção também para melhorar, para reduzir a sensação de tontura, mas juntamente com uma medicação, né, que a serotonina, né. Mas foi dividido em 2 grupos, né, as mulheres, e um grupo participou da intervenção através da dança, o outro grupo não, só com o uso da medicação. E foi um estudo que levou 6 meses, né, essa intervenção, então, conforme foi avançando a intervenção,
a melhora com as participantes que faziam parte do grupo de dança foi ficando bem maior em relação à outra, que só fez a medicação. Tiveram melhora, mas a que teve intervenção através da dança sentiu uma melhora muito maior, não só na questão da sensação da tontura, de reduzir o equilíbrio, mas também diminuir a questão da ansiedade, da depressão. Os outros estudos também trazem isso, né, a atividade física como forma de melhorar, né, a qualidade de vida, já que a pessoa consegue ali estar no dia a dia, mantendo contato com outras pessoas que talvez tenham as mesmas queixas, e acaba diminuindo, então, essa ansiedade, essa depressão em relação a esse sintoma da tontura. Porém, a gente sabe que teve limitações, porque são poucos estudos e a metodologia também variou bastante, né? Então, não tem como a gente generalizar para todos. Mas a gente sabe que a atividade física no dia a dia é essencial para a qualidade de vida. E melhorando essa sensação de tontura, que acaba reduzindo mobilidade, né, trazendo um certo desconforto no dia a dia, então as pessoas acabam se isolando da sociedade por conta de não querer sair, fazer algum tipo de movimento para não sentir, para não ter essa sensação de tontura, né? E aí a gente conclui, então, que os exercícios físicos, eles oferecem esses benefícios significativos, como a gente falou, melhora sintomas físicos e emocionais, mas que há necessidade de novas pesquisas, com amostras maiores, né, e como o meu público, eu pensei no público feminino, então foi mais escasso ainda os achados, né? Então, a revisão trouxe essa escassez de estudos, principalmente no foco feminino, mas os estudos que a gente incluiu tinha predominância feminina, o foco da intervenção foi um pouco escasso, porém os resultados do que a gente conseguiu avaliar teve resultado positivo, levando a gente concluir, então, que a atividade física de qualquer espécie, né, seja uma dança, uma caminhada, uma atividade leve, ela pode contribuir para essa diminuição da sensação de tontura. E também, né, vai prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente pensa no envelhecimento, então, a gente sabe que o risco aumenta, né, das doenças crônicas, então, tentar manter essa qualidade de vida através de exercícios vai fazer com que diminua também essas doenças crônicas e, consequentemente, as sensações de tontura devem diminuir também. Como considerações finais, então, os exercícios, eles são alternativas terapêuticas acessíveis, né? A gente sabe que, quando a gente pensa em tontura, a gente tem uma reabilitação específica, mas, muitas vezes, as pessoas não têm acesso. Então, os exercícios físicos são uma terapêutica mais acessível, são importantes, né, para a prevenção e para a promoção da saúde, e que a gente deve repensar, né, alguns estudos para tentar montar protocolos específicos para as mulheres, devendo aí aprofundar esse assunto. Agradeço a participação com vocês. Vou parar de compartilhar aqui. Agradeço bastante por poder participar desse momento, está sendo bem interessante aqui para mim, o que eu já ouvi que os colegas colocaram aí, né, sobre, né, todo lugar a gente se preocupa com o envelhecimento e trazer essas atividades físicas, né, mostrar que o pouco que a gente faz, né, já ajuda bastante em relação aos sintomas ruins do envelhecimento e das doenças crônicas, né. Fico aqui à disposição, se quiser fazer alguma pergunta. Excelente, Luciene. Muito obrigado pela sua apresentação. Você trouxe excelentes resultados para que a gente possa refletir melhor, né, sobre essa questão da prática regular dos exercícios físicos, né, na promoção da saúde. Parabéns para você e aí para o seu grupo. Gostaria de que você trouxesse para a gente, né, essa questão do exercício físico, mas a gente também tem algumas características, né, principalmente quando a gente revisa a temática, que tem outros formatos, né, da gente pensar
aí num cuidado amplo, um cuidado integral na questão das queixas e tonturas. No estudo que vocês realizaram, ele trouxe, por exemplo, a questão do tratamento farmacológico, né, bem como você listou aí para gente, ele trouxe como uma associação de alternativas, trouxe uma melhor do que a outra, como é que foi essa questão quando a gente pensa no desfecho clínico para melhor cuidar das nossas mulheres, né, que foi o seu público-alvo nessa investigação? Esse estudo que eu falei um pouquinho mais, que ele acabou usando a dança, né, que ele foi realizado na China, ele usou uma medicação, né, porque a gente sabe que a sensação é um sintoma, né, o sintoma de tontura, às vezes acaba tendo que medicar por conta da urgência, né, se é uma coisa mais séria, que a pessoa tá com risco ali, precisa usar a medicação, né, mas a gente sabe que às vezes tem essa tontura que fica recorrente, né? Acontece todo dia, mas de uma forma um pouco mais leve, né? Nesse estudo propriamente, eles pegaram um grupo de mulheres, foi mais de 120 mulheres, que tinham uma tontura específica, né? Que é uma tontura perceptual persistente. Então, junto com a medicação, que foi a serotonina, eles introduziram a dança e as mulheres que fizeram só o uso da medicação tiveram um bom resultado também em relação à diminuição da tontura. Mas quando comparado os dois grupos, a que participou da intervenção da dança teve resultados melhores, inclusive na parte social, emocional, enfim, da ansiedade, né? Mas teve estudos também que só avaliaram a questão da tontura em relação à atividade física autorrelatada, então não passaram por uma intervenção, mas eles viram que aqueles indivíduos que praticam atividade física, eles têm menor queixa em relação à tontura. Não sei se era isso que você queria saber. Sim, que é importante, como a gente tem aqui, né, entre vários profissionais da saúde, várias pessoas que atuam nessa área, a gente ter quais são as melhores evidências, para que a gente tenha uma prática baseada nessas evidências, naquilo que os estudos mostram, né? E é justamente isso que você traz para a gente. E pensando na saúde, né, como no seu sentido amplo, nas diversas características, não só no processo saúde e doença, né, ligada já ao processo biológico, ligado à enxaqueca, como que a gente pode melhorar, né, e trazer melhores condições de saúde aí para esse aspecto. Agradeço a sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, seu grupo aí da Unicesumar, sempre muito bem-vinda. Dando continuidade às apresentações, a gente vai passar então para as 12 semanas de intervenção multiprofissional, são capazes de melhorar marcadores funcionais em pessoas idosas? Que esse grupo também é a Marilene, a Débora, o Anderson, o Zenab, o Andy e o Braulio também, né, da Unicesumar. A Marilene já está por aí, passo a palavra para você, Marilene, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Obrigada. Eu vou colocar para apresentar. E aí eu só peço para que você confirme, fazendo favor. Deu certo? Sim. Só um pouquinho que eu... Aí. Ops. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Deixa eu só ver, acho que ainda não foi não projetou no primeiro slide. Ele está parado aqui no segundo, introdução. Isso. Coloca no modo apresentação e podemos iniciar. Ele tá aparecendo ainda o formato pequenininho. Ainda não está no formato de apresentação, mas... Vamos ver. Professor, só um pouquinho, eu vou parar o compartilhamento e vou tentar novamente, tá bom? Isso, fica tranquila. Deixa ele aberto já no PowerPoint, depois você coloca no modo apresentação pra gente e compartilha a tela. Fica bom nesse formato. Deu certo? Tá compartilhando a tela. Agora coloca no modo apresentação. Isso, agora sim. Vamos lá. Excelente. Então, boa tarde a todos.
prazer, me chamo Marilene Guirao de Souza Marques, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Unicesumar, na qual faço parte do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde, o LIPS, e hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho em coautoria com a Débora, Anderson, Zeynab e Andrew, e o meu orientador, Dr. Braulio Henrique Magnani Branco. Hoje, vou apresentar o trabalho intitulado como 12 semanas de intervenção multiprofissional são capazes de melhorar marcadores funcionais em pessoas idosas? Bom, introduzindo um pouquinho o assunto, o envelhecimento cada vez mais tem aumentado nos países desenvolvidos e que estão em desenvolvimento, demonstrando um aumento, principalmente na expectativa de vida da população. O problema se deve que essa mudança no perfil demográfico, principalmente na questão dos últimos anos, nós observamos que há um aumento na expectativa de vida e uma redução nas taxas de natalidade, denotando impactos diretos, principalmente no sistema de saúde pública, representando um desafio, principalmente para a saúde do nosso país. Por quê? Quando pensamos no envelhecimento, pensamos que denota de ações vinculadas para a manutenção de autonomia e também qualidade de vida, principalmente para o grupo longevo. Por isso que quando pensamos no envelhecimento, pensamos em um fenômeno global que ele impacta diretamente o sistema de saúde pública, isso em vista a nível nacional e também mundial, mas que demanda alterações associadas a doenças crônicas e também fragilidade e qualidade de vida, como diabetes, doenças cardiovasculares, surdez e muitas vezes até depressão. Mas também, por conta do processo fisiológico do envelhecimento, ocorre uma redução de massa magra, força muscular e capacidade funcional, demandando uma estratégia em ação, principalmente por conta da preocupação com a população idosa. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, espera-se que em 2050, esse número de pessoas idosas superiores a 60 anos chegue a mais de 2 bilhões de pessoas. Então, essa preocupação, ela se denota a decorrência dos idosos estarem expostos a doenças crônicas não transmissíveis por conta das modificações fisiológicas que estão associadas à saúde, principalmente nesse período. Além disso, quando pensamos nessas alterações fisiológicas, nós pensamos nos impactos diretos que estão relacionados aos sistemas de saúde pública. Pensando nisso, uma forma de comparar, principalmente de forma precisa, a questão de força, mobilidade e também o risco de quedas, Bird, em 2017, traz o índice de massa livre de gordura, que se torna um marcador essencial e tem se denotado como um marcador sensível para a condição muscular e também o estado nutricional de pessoas idosas. Ele permite nós ajustarmos a questão de altura corporal e massa magra, denotando em um índice que vai verificar essas alterações fisiológicas mais marcantes, principalmente na longevidade, demonstrando ali diminuição de força muscular, declínio de capacidade funcional, fatores centrais e também o desenvolvimento de sarcopenia e até mesmo síndrome de fragilidade. E quando pensamos nisso, à medida que ocorre uma mudança expressiva, principalmente na composição corporal com o envelhecimento, alguns estudos, principalmente como de Cadore, Boulder e até alguns do laboratório desenvolvidos, demonstram que a abordagem multiprofissional, que integre exercício físico supervisionado com sessões para melhorar a mobilidade, orientação nutricional por meio de refeições saudáveis e balanceadas, atividades cognitivas por meio de jogos e até mesmo psicoeducação, além do apoio social em atividades em grupos, representam como uma estratégia de alta aplicabilidade que busca atender às demandas da população idosa. Por conta disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de um programa multiprofissional de 12 semanas sobre a composição corporal, índice de
massa livre de gordura e marcadores funcionais de aptidão física em idosos que participaram de um projeto de promoção da saúde. Então, como metodologia, foi um estudo quase experimental, longitudinal, que foi conduzido na Universidade Sesumar de Maringá, no Laboratório Interdisciplinar de Promoção da Saúde, o LIPS. A intervenção multiprofissional constou com intervenções nutricionais, psicológicas, fonoaudiólogas e também de educação física ao longo de 12 semanas, sendo 3 encontros por semana. No total, contabilizamos com 152 idosos de ambos os sexos, apresentando uma idade média de 68,14 anos. Para as medidas, coletamos alguns marcadores bioquímicos, como o colesterol total, HDL e LDL, e também a composição corporal por meio do exame de bioimpedância, a Embody 570, para avaliar indicadores de massa corporal, massa gorda, massa livre de gordura, o índice de massa corporal por meio do peso dividido pela estatura quadrado e a estatura. E para, adicionalmente, o cálculo do índice de massa livre de gordura, calculamos pela equação da massa livre de gordura dividido pela estatura ao quadrado. Então, quando fomos realizar o estudo, descobrimos que, para principalmente a questão da capacidade de mobilidade dos idosos, seria necessário adicionar alguns testes de capacidade, como cardiorrespiratório, teste de força, mobilidade e equilíbrio. E também testes físicos que fossem incorporados. Por isso que para o plano do tratamento, principalmente do exercício físico, foram abordados esses testes, como o Time and Go, o teste de levantar, caminhar e sentar, e o teste de caminhada de 6 minutos, que consistia em 6 minutos caminhando em volta de uma metragem de 40, e também levantar e sentar durante 30 segundos. Após a coleta dessas informações, nós tabulamos no Excel, e posteriormente, por meio do SPSS, realizamos o teste T-Student com correlação de Pearson, caso necessário, com um P de nível de significância de 0,05. Além disso, para o tamanho do efeito, utilizamos o D de Cohen, de 1988, classificando em efeito pequeno aqueles que apresentavam menor de 2, 0,2, médio menor que 0,5, de 0,2 a 0,5, e grande de 0,5 a 0,8. As análises estatísticas também utilizaram o Wilcoxon e depois, adicionalmente, ele foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa. Como resultados esperados, tivemos uma amostra final de 152 pessoas idosas que apresentavam idade média de 68 anos, que concluíram todas as etapas da intervenção multiprofissional. Quando observamos os resultados, podemos observar que, como características antropométricas, o peso corporal não houve diferenças significativas após o projeto, assim como o índice de massa corporal, o IMC, que não teve alterações significativas, e nem a massa gorda, ou ao menos a massa livre de gordura. O índice de massa livre de gordura também não teve diferenças significativas, porém, ao observar os testes físicos, como levantar e sentar, o Time and Go, reparamos que houve uma diferença significativa após as 12 semanas de intervenção. E quando pensamos nesses resultados, podemos trazer uma fundamentação que estudos recentes destacam que o apoio emocional e educação alimentar, eles, além de auxiliar nos efeitos alimentares e psicológicos, eles potencializam o efeito do exercício físico, além de auxiliar na manutenção da autonomia e qualidade de vida. E mesmo que 12 semanas não foram capazes de trazer mudança significativa na questão de massa gorda, variáveis antropométricas e no índice de fragilidade, nós não entendemos esse resultado como uma limitação, principalmente porque ele vai de frente com um estudo desenvolvido por Liu ano passado, que traz como essas alterações que não têm diferença significativa na composição corporal é uma característica natural do processo adaptativo e também da questão do envelhecimento. Então, o estudo demonstra que 12 semanas não alteram a antropometria, mas que apresenta resultados significativos no teste de sentar e levantar e no Time and Go, mudanças expressivas principalmente para o condicionamento físico e também no fortalecimento desses idosos. E mesmo que não tenham, alterações ali no índice de massa livre de gordura, que ele é um marcador sensível da condição muscular, nós
podemos indicar que esses resultados sejam talvez uma adaptação inicial da natureza neuromuscular e comportamental, o que pode não ter refletido tamanha diferença significativa devido ao tempo. Talvez mais semanas de intervenção poderiam apresentar respostas muito mais significativas. E também reforça que a intervenção multiprofissional, ela vem como uma questão de promover um envelhecimento ativo, principalmente acima dos 60 anos, e preservar a autonomia funcional. Então, não observar uma mudança já é efetivo, visto que com o avançar do período, né, a partir dos 50, 60 anos, já observamos uma decadência, e manter esses resultados já é uma grande resposta. Então, concluindo, uma intervenção multiprofissional de 12 semanas, ela melhorou significativamente a funcionalidade de idosos, principalmente pelos testes sentar e levantar e também o timing de gol, mesmo que não apresente mudanças relevantes na composição corporal e também no índice da condição muscular, o Fat Free Mass Index. E esses ganhos parecem ocorrer principalmente por conta de adaptações neuromusculares e comportamentais, destacando a eficácia de ações integradas para o exercício físico e também na questão da nutrição e suporte psicológico para promover o envelhecimento ativo, além de manter a autonomia funcional. Então, aqui estão algumas referências que eu utilizei no campo do texto e deixo meu muito obrigada, principalmente para a equipe do Laboratório LIPS, que auxiliou na condução dessa pesquisa, ao meu orientador, Dr. Braulio Henrique Magnani Branco, e também aos idosinhos que aceitaram participar desse projeto, mas um agradecimento a vocês e também à faculdade pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Muito obrigada. Excelente, parabéns, Marilene, pela apresentação, parabéns todo o grupo, né, pela excelência aí do trabalho. Como toda pesquisa, a gente tem pontos fortes, tem pontos que podem ser sugestões para estudos futuros, e eu gostaria de ouvir você, o que você deixa de recomendação para as equipes de saúde, né, para as pessoas que cuidam aí das pessoas idosas, nessa questão você comentou a questão do tempo, mas como é que poderia ser esse olhar multiprofissional mais amplo? Gostaria de ouvi-la sobre isso. Perfeito, Rinaldo. Obrigada pela pergunta. Realmente, eu acho que, por ser uma estratégia de baixo custo, né, e que cabe a toda a população, visto que utilizamos materiais de fácil acesso para a execução, acredito que uma oportunidade seria já no início do ano incluir diretamente em unidades básicas de saúde, que permite uma facilidade ali o acesso à população idosa, né, que eles tenham aquele primeiro atendimento ali com a UBS, e indicar essas orientações acima de 12 semanas. Então, talvez continuar esses efeitos ali durante 12, 24, até mesmo 36 semanas, que dá o período do ano inteiro. E até mesmo incentivar esses idosos a continuar ali fazendo alguns exercícios até mesmo em casa, com a força do próprio corpo, ou até mesmo caminhadas, e até continuar uma alimentação equilibrada em casa, né? E buscar ajuda psicológica sempre que necessário. Acredito que essa seja uma orientação, né, mais fácil, acessível, porém, né, no nosso campo de saúde, para futuras pesquisas, ali, principalmente no laboratório, já penso em continuar, principalmente na minha pesquisa do doutorado, um estudo mais longitudinal, ou seja, 12 semanas já não mudou tanto, né, significativamente. Mas será que 24 ou 36 já apresentariam outras respostas? E aí isso seria ali um marcador muito bom, principalmente para responder se esse índice, né, principalmente porque ele é um índice fácil de ser medido, se ele não teve alteração por conta do tempo ou se foi por conta da estratégia proposta mesmo, né, porque aí não vale a pena também indicar em unidade básica se só melhora ali a capacidade. Excelente. Um outro ponto é que quando a gente pensa nas pessoas idosas, a gente tem grupos muito diversos, com diversas condições de saúde, né? Sim. Com multimorbidades, as pessoas polimedicalizadas, e isso também pode influenciar naqueles desfechos finais, naqueles resultados, principalmente naquilo que a gente almeja de identificar algumas características entre os grupos e tudo mais. Vocês pensaram em talvez ter um grupo com características mais homogêneas, com características semelhantes? O
vocês pensaram nesse formato de qual idoso que a gente está falando? Qual idoso que a gente quer investigar? Sim, professor. Na verdade, no primeiro momento, né, eu acho que eu até esqueci de mencionar isso, na primeira coleta nós aplicamos uma anamnese, coletamos algumas informações e, normalmente, né, nós não é fracionar, mas dividimos de acordo também com o número de patologias, a fragilidade e uma informação que estamos coletando bastante, que foi uma das pesquisas que desenvolvemos ano passado, perdão, foi a questão de de ter Covid e não ter Covid, porque o Covid denotou em algumas sequelas relacionadas à saúde. Então, foi uma das consequências que observamos e estamos já pesquisando. E talvez, né, para futuras pesquisas, né, igual você recomendou, fracionar de acordo com o tipo de patologia, né? Então, avaliar se para diabéticos ou para pessoas que apresentaram hipertensão demonstraram um resultado diferente do que esses apresentados hoje. Agradeço o feedback, que realmente é interessante. O que a gente fala, talvez, de intervenções breves, são essas intervenções de longo, de um período mais curto, como, por exemplo, você trouxe a questão das 12 semanas, né, que seriam aí 3 meses, mais ou menos, e tudo mais. Tem algumas intervenções, porque a gente pensando com alguns grupos específicos, que já trazem resultados, por exemplo, um grupo de pessoas com diabetes descontrolada, que tem descontrole alimentar, de exercícios físicos, do uso de medicamentos, talvez uma intervenção intensiva e em curto período, ele tenha resultados mais satisfatórios. Quando a gente pensa nas pessoas idosas, que estão com várias doenças associadas, várias condições de saúde, o formato organizacional, como que os serviços de saúde também estão disponíveis e acessíveis para que essas pessoas possam ampliar o cuidado, talvez isso possa dificultar esse desfecho, né? Realmente. Então, em caso, né, ocorra, né, um estudo com um grupo maior de número de idosos, essa categorização por semelhanças, a gente talvez tenha resultados mais satisfatórios. Porque para a gente pensar em programas e estratégias para melhor cuidar, tem que ser programas sustentáveis. Talvez um de 12 semanas seja um sustentável, que talvez um maior talvez não fosse. Inclusive pela questão da adesão, da participação das pessoas na pesquisa e nas ações. Hoje, a sociedade trabalha muito na cultura do imediatismo, né? E a questão da gente pensar em estratégias que garantam esse cuidado a longo prazo também faz parte dessa reflexão de como a gente pensa aí em como oportunizar melhor cuidado a esses grupos. Então, essa reflexão que você trouxe, ela é extremamente necessária. Muito obrigado pela sua participação, Marilene. Eu que agradeço, professor. E já vou anotar algumas dicas e orientações aqui para minha pesquisa. Sim, podemos conversar também oportunamente, né? Esse é um momento muito bom para que a gente possa estar aumentando, né, os nossos networks, as nossas percepções, já que são diferentes olhares sobre um mesmo grupo populacional que nos interessa, que quer cuidar melhor das pessoas idosas, né? Você trouxe esse indicativo, outros colegas também trouxeram aí durante o evento. Hoje, o Brasil é o 6º país no mundo com maior número de pessoas idosas. Até 2030, ou seja, não é até 2030, é daqui 5 anos, que nós estamos em 2025, né? Aqui, daqui 5 anos, nós teremos o 5º país com maior número de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Nossa. E nós, enquanto equipe de saúde, precisamos pensar como cuidar melhor dessas pessoas, como que as políticas de saúde podem oportunizar melhor essa discussão, né? Então é algo bem importante para a gente estar refletindo aí nesse presente e nas nossas ações futuras também. Realmente, obrigada. Muito obrigado, Marilene. E aí, o último trabalho que está proposto aqui para essa tarde é a doença de Alzheimer e risco de fraturas de fêmur proximal em idosos, uma revisão sistemática sobre os mecanismos de quedas e impactos ortopédicos. Esse trabalho ele foi proposto pelo Maurício, pela Suzana, pelo João Pedro, pela Tainá, pela Maria Vitória e pela Valentina. Vocês estão por aí? Não? Então, nós tivemos, faltou esse trabalho e os outros dois deixa eu ver aqui, se alguém comentou alguma coisa no chat. Maurício, está por aí? Maurício já apareceu. Excelente, Maurício, já está por aí, né? Então, podemos passar a palavra para você e pode fazer a apresentação.
Seu microfone acho que está desligado. Olá, tudo bom? Como é que vão? Tudo certo, Maurício, e contigo? Tudo maravilha. Deixa eu compartilhar aqui a tela, só um segundinho. Coisa boa receber vocês, o seu trabalho. Muito obrigado, é um prazer estar apresentando esse trabalho novamente. Só um segundo que não tá. Já sei o que foi que houve aqui. Um momentinho. Agora acho que vai. A gente deixa tudo preparado, mas na hora sempre acontecem esses imprevistos. Sim, fica tranquilo. Professor, desculpa entrar no meio. Eu vou Sim, precisar sair da sala, porque eu tenho uma aula agora às 4 horas, tá bom? tá bom. Eu Tá joia. agradeço pela Obrigado, Marilene. oportunidade. Até Tá? mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só seguir aqui. Vocês estão ouvindo? Vendo ainda não. Tô Não? conseguindo. Não, a apresentação ainda não veio. Deixa eu olhar aqui o que é que está acontecendo novamente. A imagem está travando. Vocês estão enxergando? A apresentação ainda não. Agora acho que Não? vai. Agora foi, acho que veio. Sim, isso. Foi? Uhum. Tá, deixa eu voltar aqui um segundinho só. Pronto, vamos lá. Vocês estão enxergando tudo direitinho? Sim, agora sim. Obrigado. Nada, que é isso. Eu que agradeço. Meu nome é Maurício Armed, né, eu faço parte da Rede Geronto. Eu vou apresentar hoje o nosso trabalho, né, em parceria. Hoje eu resido nos Estados Unidos e a gente tem essa parceria com a Rede Geronto, onde a gente desenvolve pesquisas no âmbito internacional. Com essa pesquisa especificamente foi focada nos idosos do Brasil, onde a gente avalia o risco de fratura de fêmur em relação aos mecanismos de queda e seus impactos ortopédicos. Isso foi uma revisão sistemática da literatura. Eu sou ortopedista, sou traumatologista também. Eu tenho formação na parte de dor, na parte de ortopedia pediátrica e medicina e ortopedia do trauma também, tá? Cirurgia do trauma. Em relação ao contexto demográfico e epidemiológico, o Brasil ele vem passando por um envelhecimento acelerado, né, conforme os dados do IBGE indicam, onde esse índice é de 55,2, né, ou seja, a cada 100 pessoas com menos de 15 anos, existem 55,2 pessoas, né, ou 55, com mais de 60. Essa projeção, ela aponta que 29,3 tem mais do que 60 anos, e essa projeção ela vai alcançar essa estatística exata no ano de mais ou menos 2050. A doença de Alzheimer ela representa 60 a 70% das demências e o seu aumento expressivo da prevalência vem acontecendo dia após dia. Em relação às quedas, elas representam as principais causas de lesões fatais nos idosos com mais de 65 anos. O objetivo do presente estudo foi investigar a associação da doença de Alzheimer com os riscos de queda e associada também às fraturas de fêmur proximal. O nosso foco ortopédico foi avaliar os mecanismos biomecânicos e os desfechos neuromusculares. Com relação à metodologia, a gente utilizou como base de estudos o PubMed, o Embase, o Cochrane, o Web of Science e o Lilacs. Os idosos com mais de 65 anos foram incluídos juntamente com a presença da doença de Alzheimer, né, que foi a demência que escolhemos para abordar nesse estudo, e pacientes com fratura de colo intertrocantérica e
associada com fraturas de baixa energia, ou seja, os idosos eles só deveriam entrar no nosso estudo se eles estivessem em relação com queda da própria altura. Foram incluídos 23 estudos, 12 coortes prospectivas, 7 retrospectivas e 3 casos controles. No total, foram 45.632 idosos, com segmento mediano de 3,5 anos. Os principais achados da epidemiologia foram a incidência aumentada após os 70 anos e uma predominância também nas mulheres. A demência, encontramos que o risco para a ocorrência de fratura de fêmur ele aumenta em 2,3% nos pacientes que têm associação principalmente com doença de Alzheimer. Essa tendência crescente, né, entre o diagnóstico e sobrevida relacionada às fraturas de fêmur proximal e os pacientes com esse tipo de alteração correlacionada à demência, ela vem crescendo, né, principalmente em relação às facilidades de diagnóstico e as possibilidades de aumento de sobrevida através de tratamento, como a gente vai ver um pouco mais para frente. O ambiente domiciliar ele representou 73% desses eventos. O pico de horário em que acontece esses acidentes, em sua maioria, variou das 22 horas às 6 horas da manhã, e isso está diretamente relacionado ao fato dos idosos apresentarem desorientação nesse período e também com a baixa luminosidade no ambiente onde esses idosos estão inseridos. O impacto lateral no quadril, como queda da própria altura, foi o que representou a maior chance e os maiores riscos para as fraturas do fêmur proximal. Em relação aos mecanismos e os riscos, né, que os idosos apresentam para que aconteçam essas lesões na altura do quadril, a baixa densitometria óssea, a correlação entre a ausência de vitamina D e a produção de massa óssea, juntamente com a sarcopenia, né, que é essa redução da massa muscular. Hoje a gente já sabe que os estudos já mostram de forma muito categórica que a fraqueza muscular, ela, principalmente nos membros inferiores, ela representa um aumento muito grande nesses riscos, principalmente de sobrevida dos idosos. O histórico de queda também, se os idosos eles apresentavam quedas anteriores, eles têm maior tendência a ter outras quedas. A utilização de medicamentos psicotrópicos, né, e a polifarmácia, que é a utilização de vários remédios. Os déficits de integração sensório-motora, né, ou seja, o idoso, ele, com o passar dos anos, ele vai perdendo um pouco dessa sensibilidade e vai tendo uma maior propensão a não ter mais o contato tátil, por exemplo, entre a superfície do pé e o solo. Isso faz com que exista uma maior propensão às quedas. As alterações de marcha também representaram um importante risco para essas quedas, principalmente quando relacionadas à propriocepção. Não obstante, o ambiente também, o ambiente que o idoso ele está inserido, representa também um risco muito grande para essas quedas, né? Bem como a iluminação, as superfícies, os obstáculos que esse idoso encontra para se locomover na sua residência, na maioria das vezes. Em relação aos padrões de fratura e à imagem, encontramos que a região intertrocantérica, ela representou 58,7% quando relacionada diretamente ao impacto lateral e às lesões de baixa energia. As fraturas do colo femoral representou 41,3%, e sendo que 67% elas eram desviadas, de acordo com a classificação de Garden, que varia de 3 e 4, que são as fraturas desviadas do colo. A densitometria óssea, ela foi mais baixa nos pacientes com doença de Alzheimer, e os traumas de baixa energia, eles representam a sua maioria, né, desse tipo de fratura, até porque a gente excluiu dos estudos idosos com outro tipo de lesão que não eram relacionadas aos traumas de baixa energia. Entende-se trauma de baixa energia como, por exemplo, queda da própria altura. Em relação ao impacto funcional e à mortalidade, mais ou menos um pouco abaixo de 50% desses idosos, eles não recuperam a funcionalidade prévia dentro de um ano, né, principalmente quando eles têm a doença de Alzheimer associada.
Esse declínio prolongado acontece por conta de uma maior necessidade de reabilitação. A mortalidade ela variou de 20% a 30% em até um ano. Isso corrobora um pouco o que a gente encontra na literatura mundial. Os dois picos, né, que varia entre mais ou menos um pouco antes dos 30 dias de pós-operatório e de 30 dias a um ano, onde a maior chance da imobilidade dos idosos que não conseguem ter uma reabilitação precoce, eles acabam apresentando a maior chance de complicação, principalmente por eventos tromboembólicos, eventos respiratórios. Isso faz com que a morbimortalidade desses idosos que não têm uma reabilitação precoce aumentem bastante. Em relação ao tratamento ortopédico, a síntese prática do resumo do que a gente preconiza para esse tipo de lesão é uma cirurgia precoce. A gente tem a Golden Hour, que é o ideal que seja feito antes das primeiras 48 horas, desde que esse idoso ele não tenha nenhuma comorbidade que coloque em risco a sua vida durante a cirurgia. Fazer cirurgia nesse período diminui a mortalidade e, consequentemente, faz com que haja uma maior chance de recuperação mais rápida. As regiões intertrocantéricas, elas são tratadas com a utilização que é o tratamento padrão ouro para esse tipo de lesão. E as fraturas do colo femoral desviadas, elas na sua maioria são tratadas com a utilização de artroplastia, que é essa substituição da articulação do fêmur. Na sua maioria, a gente acaba utilizando nessa faixa etária, dependendo se o idoso ele é mais ativo ou menos ativo, a gente pode fazer uma artroplastia parcial ou total. Depende muito da qualidade óssea, da idade do paciente e do quão ativo ele era antes de acontecer essa lesão. Em relação à prevenção e o cuidado multidisciplinar, já temos hoje modelos ortogeriátricos e protocolos padronizados e muito bem definidos, principalmente nos grandes centros, né? No Brasil, enquanto eu ainda estava lá, nos grandes centros já existiam protocolos bem rigorosos com relação a esse padrão de cuidado, esse padrão de reabilitação. As intervenções multifatoriais, elas acontecem através de fortalecimento muscular, através da reposição de vitamina D e através de uma revisão medicamentosa para saber se existe alguma interação, se aqueles psicotrópicos ou outros medicamentos estão favorecendo esse tipo de queda, por exemplo. A adequação ambiental ela é muito importante também, a iluminação, os obstáculos e principalmente a ergonomia domiciliar. Portanto, a gente conclui que a doença de Alzheimer, ela realmente aumenta as quedas e, consequentemente, aumenta a chance de fratura de fêmur proximal no idoso, com desfechos piores, né, do que os estudos que foram realizados, principalmente foram avaliados sem a doença de Alzheimer. Quando a gente coloca um paralelo comparativo entre os idosos com a doença de Alzheimer e sem, os idosos sem, eles apresentam uma maior sobrevida e uma melhor recuperação também. Precisamos entender que a prevenção precoce, a cirurgia oportuna e uma reabilitação dirigida, elas são decisivas para esse sucesso do tratamento e para que a gente vença essa morbimortalidade aumentada. E o planejamento de cuidado e suporte familiar também são essenciais para esse tratamento e para que haja o sucesso de toda essa estruturação multidisciplinar que a gente havia falado. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. Excelente, Maurício. Parabéns a você, todo o grupo aí, pelo desenvolvimento do estudo, né? Trouxe aspectos muito peculiares quando a gente pensa na saúde do idoso, que é a questão ortopédica. E queria aproveitar esse momento que a gente está aqui com você, com outros colegas profissionais da saúde, para que a gente pudesse discutir um pouco mais. Quando a gente pensa, né, nessa questão da doença de Alzheimer, os riscos de fratura do fêmur, principalmente o proximal aí, né, como você trouxe, quando vocês fizeram, né, essa revisão, trouxeram
aspectos muito peculiares, a gente pensar nesse olhar diferenciado sobre esse grupo, quais foram as principais limitações que vocês identificaram com esse tipo de estudo, né, relacionado ao que eles trouxeram, as principais características, as limitações, quando a gente sempre pensa em estudos ligados à saúde do idoso, a maior parte deles são realizados com pessoas com 65 anos ou mais, né? E aí tem essa questão ligada ao grupo, a alguns outros que têm pessoas, os muito idosos, né, que a gente chama aí nesse grupo. Teve alguma coisa relacionada ao grupo etário especificamente, alguma faixa etária? O que você pode perceber como dificultador, por exemplo, para vocês fazerem essa síntese dos achados que foram encontrados? Olha só, Rinaldo, é um estudo muito original, porque é muito difícil a gente encontrar essa correlação na literatura, não encontramos, para ser bem sincero, essa correlação direta, igual a gente fez essa revisão. Isso foi uma das coisas que dificultou muito o nosso estudo, porque como haviam poucos estudos a nível mundial até sobre essa correlação, precisamos ter bastante rigor nessa avaliação. A gente sabe que quanto mais idoso, quanto maior a idade do idoso, maior a chance de queda e, consequentemente, maior a mortalidade, e todos os outros aspectos vão tendo maior dificuldade, principalmente nessa reabilitação. Mas confesso que o que mais chamou a atenção da gente foi a dificuldade de encontrar essa correlação a nível mundial, principalmente no Brasil, né? Sim, entendo. E quando a gente traz essas características, né, particulares desse grupo, como é que funciona, né, as condutas você trouxe, né, essa mobilização das equipes, a mobilização da família, né, que envolve todos esses cuidados, a questão das 48 horas, e agora, né, você está nos Estados Unidos, mas a sua vivência que você teve no sistema público de saúde brasileiro, isso acontece nas primeiras 48 horas, não acontece? Compartilhe a sua vivência profissional aqui com os colegas que nos estão acompanhando. Olha só, eu trabalhei durante 12 anos no Sistema Único de Saúde no Brasil e, infelizmente, a realidade é muito complicada. A gente vê que esse tempo, essa janela de ouro, como a gente chama, ela não é obedecida, com raríssimas exceções. Assim, sendo bem honesto, eu nunca vi acontecer dentro das primeiras 48 horas. Não sei hoje como está, mas pelo menos há uns 2 anos atrás, enquanto eu estava aí, eu não via isso acontecer. E acaba que, quando a gente coloca isso no estudo, todos os nossos indicadores mudam. Porque a gente sabe que as primeiras 48 horas é que define o sucesso do tratamento. Uma vez que você não segue esse padrão, os seus indicadores e a sua chance de aumentar ou de melhorar aquela sobrevida vai por água abaixo, né? Então, a realidade do Brasil, até enquanto eu estava trabalhando no Sistema Único de Saúde, era muito complicada. Muito complicado. E assim, a gente acabava não tendo o follow-up, o segmento de mais de 1 ano, por exemplo, do paciente. Então, a gente não tinha como saber quanto daqueles pacientes a gente perdia. Isso era uma coisa muito complicada, porque às vezes nos 30 primeiros dias a gente conseguia avaliar, mas após aquilo ali a gente não tinha mais acesso ao paciente. Então, eu suponho que esse índice deva ser muito maior, né, de mortalidade hoje no Sistema Único de Saúde. Excelente, muito obrigado por compartilhar conosco o seu trabalho, a sua vivência profissional, parabenizar o grupo aí pelo que foi desenvolvido. E com a sua apresentação, a gente finaliza o nosso grupo aqui da tarde, né? A professora Suzana já está entrando aqui também com a gente. Gostaria de convidar todos que estão aqui ainda com a câmera, para a gente abrir a câmera para a gente fazer um registro oficial, né, aqui do nosso evento, e agradecer e parabenizar por todas as apresentações. A professora Suzana, caso queira falar alguma coisa, sinta-se à vontade para estar falando aqui com o nosso grupo.
trabalhos muito ricos, né, com diferentes olhares, integrando tudo aquilo que a gente almeja tanto, um olhar diferenciado e abrangente para o cuidado integral à saúde do idoso. Então, foi muito peculiar e muito interessante toda essa discussão aqui da nossa tarde. Esqueci, não, isso. Tem algum microfone que precisa ser aberto. Em várias telas. Suzana, acho que saiu, mas deve estar entrando. Muito bom. Então, hoje tivemos vivências aqui do Distrito Federal, passamos pelo Paraná, chegamos nos Estados Unidos, né? Hoje pela manhã tivemos colegas do Chile, da Itália, sempre muito oportuno para que a gente faça essa discussão, amplie o nosso olhar, não é mesmo? É que tinham vários locais ao mesmo tempo, e aí começou a dar eco. Estão me ouvindo? A revista Diálogos em Gerontologia, já daqui a pouco já está no ar, ela já subiu 80% dela, e os trabalhos de vocês já estão quase todos lá, então parabéns aos participantes, né, que fizeram desse momento um momento importante de troca de conhecimentos, e dizer que a revista já está com seus resumos expandidos lá no ar, quase 100%. Então, temos uma publicação na data de hoje, até às 6 horas, vai estar tudo ok. Tá? Gostaria de agradecer esse processo, agradecer mais uma vez ao UNB e ao seu programa, Reinaldo, o programa que você coordena, e dizer a todos que estão aqui e a todas que a gente fica muito feliz com a construção do conhecimento e acredita que quanto mais, melhor. O Maurício vem cobrando, né, da gente sempre, cada vez mais trabalhos e pesquisa. A Rede Geronto tem um grupo de pesquisa que se chama Saúde e Longevidade no Brasil, aberto a todos, e a gente conta com vocês também nas pesquisas e nos trabalhos que assim vocês decidirem e quiserem participar conosco. Muito obrigada. Excelente, muito bom, professora Silvana. Nós que agradecemos, Suzana, né? Agradecemos o convite, a oportunidade de estar juntos com vocês, fortalecer cada vez mais esse olhar e como que o nosso grupo pode contribuir com as pesquisas, vocês também contribuírem conosco. Parabenizar pela revista, que daqui a pouco já vai estar disponível, né, para a gente acessar. Agradecer a participação de todos que compartilharam os trabalhos aqui conosco, trabalhos muito ricos, muito oportunos, para a gente estar fortalecendo cada vez mais a área, né, do cuidar das pessoas idosas numa dimensão ampla e integral. Então, com essas palavras finais, a gente encerra aqui a nossa sessão da sala 1, e agradeço a todos vocês pela oportunidade. Acho que agora está quase todo mundo por aqui. Vamos abrir as câmerazinhas, que eu vou fazer um print da nossa tela para a gente... No meio do projeto já tiveram 21 pessoas, agora a gente tem 7. Isso. Agora Danilo também já abriu por aí, excelente. Vamos, então, fazer a nossa foto oficial aqui da sala. X, né? 1, 2, 3 e já. Oi, excelente. Estamos ok. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Seguimos juntos aí, né, para a gente melhorar a vida das pessoas idosas e transformar esse mundo que a gente vive. Então, muito obrigado e declaro encerrado essa sessão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau.